Ele está desafinando, mais ou menos. Eu ouvi ele pelas notas hoje. Paz do Senhor. Então vamos começar então? Orar a Deus. 8 horas. Senhor Deus e Pai, graças a Deus por essa maravilhosa de hoje. Pai, por tudo quanto o Senhor Deus fez. Mesmo quando não ouvimos fazer, mesmo quando Deus se poder, quando estávamos atentos, o Senhor nos guardando, nos derramando a tua graça, Senhor, para nos mantermos. Obrigado, Espírito de Deus, todas as vezes, ó Pai, que renunciamos a alguma coisa pelas quais Deus de poder e glória outrora aceitaríamos viver. E obrigado, Senhor, por este lugar, por esta noite, por cada um daqueles que estão aqui. É o que eu te agradeço e ser na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu já ia aplicar a prova, mas vamos aplicar ela na semana que vem. Eu dou um resumo, um respaldo. Eu quero ler com vocês Oséias. Nós vamos fazer então a exposição aqui de alguns profetas menores. Oséias, capítulo de número 1, versículo de número 1 e o 2 e o 3. Alguém pode ler comigo? Oséias, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. A palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, no dia de Uzias, Jotão e Acais, Ezequias, rei de Judá, e no dia de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor para Oséias disse: pois o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor, e foi-se e tomou a Gomer, filho de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Me deu um filho. A Diblaim. E foi-se e tomou a Gomer, filho de Diblaim, e lhe concebeu e lhe deu um filho. Lohumar Loami. O livro de Oséias, ele tem 14 capítulos, paz do Senhor, 440 versículos. O profeta Oséias, alguns vão dizer que ele era de uma etnia de reis, de sacerdote, porém a Bíblia, ela apenas nos dá o endereço dizendo assim, que a palavra do Senhor que foi dito a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, vai falando sobre os reis pelos quais o pai viveu. O filho de Beeri nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão. O interesse mais específico de Oséias, segundo os teólogos, vai dizer que ele profetiza na época, nos dias de Jeroboão.
Boão II. O que Jeroboão fez? Jeroboão implantou uma idolatria, ele abriu de braços abertos e aceitou a idolatria de uma forma assim, deliberada. Ele transgrediu o lugar chamado Betel. Nós vamos estudar sobre isso nessa noite. Betel. Pelo fato de Jeroboão ter estragado Betel, o lugar Betel, porque Betel depois passou a se chamar Betel, acho que é Betel, alguma coisa assim, mas nós vamos ver isso aqui mais na frente. A palavra Betel quer dizer casa de Deus, mas essa outra expressão, ela deu a casa da vaidade, casa sem valores, justamente por causa de Jeroboão ter feito um sacrifício de bezerro e colocado bem aqui em Betel e outro em Dan. E por causa dessa prostituição espiritual que havia e estava acontecendo, Deus vai levantar Oséias. E Oséias, a mensagem de Oséias não é falando, a mensagem de Oséias é sendo exemplo. A mensagem de Oséias não é gritando com ninguém, é ele tendo que viver na própria pele, revelando como era o estado que estava Israel. A exemplo disso, nós temos o capítulo que foi lido, versículo de número 2, Deus dizendo assim, vai, toma uma mulher de prostituição. Você vai pegar uma mulher, uma prostituta, vai casar com ela, vai ter filhos com ela, e ele vai à busca dessa mulher, encontra Gomer. E essa Gomer, ele vai casar com ela, e Deus vai falar com Oséias, Oséias, tu não precisa dizer nada, só a sua ação, a sua atitude é a mensagem para o povo de Israel. Por quê? Porque todas as vezes que eles olharem para você, eles vão dizer assim, o que ele está fazendo com essa mulher? Gomer. O que Oséias, um cara tão de família, nós percebemos que ele tem uma genealogia, ele tem pai, ele tem um endereço, então é um homem de família, porém assim, olhavam para ele e diziam assim, por que ele escolheu casar com Gomer? Uma pessoa, uma mulher que é infiel a ele a todos os momentos. Capítulo de número 3, versículo de número 1 diz assim, e o Senhor me disse, vai outra vez, ame uma mulher, não é uma outra, mas uma mulher amada de seu marido. Essa mesma mulher, essa Gomer, que outrora casou com Oséias, e agora ela está sendo amada pelo próprio amigo de Oséias. E Deus pegou e falou para ele, desiste não, vai lá, pega essa mulher de novo, no capítulo 3, versículo 1. Pega essa mulher de novo e não desiste dessa mulher. Aí eu acho lindo, porque Deus começa aqui, a mensagem aqui de Deus para Israel, e usando Oséias, era Deus dizendo assim, hoje a mensagem, Oséias, eu quero que você sinta no corpo, na pele, na alma, no espírito, o que eu sinto quando eu olho para o meu povo. Eu quero que você seja essa mensagem, não verbal, mas uma mensagem vivida, porque pregar é uma coisa, viver o que a gente prega é outra. E o profeta Oséias, na minha concepção, é um dos poucos que Deus vai fazer isso de uma forma tão brusca, né? De uma forma tão assim, há quem diga que Deus não escolhe mulher para ninguém, porque o dia que Deus escolheu Eva, né, deu problema para Adão. Aí Deus pega e vem aqui na frente de novo e fala assim, vou escolher uma aqui para Oséias. Oséias, eu vou escolher uma para você, vai lá naquele, com todo respeito, mas vai lá naquele lugarzinho lá, pega lá uma das prostitutas que está lá prostituindo e case com ela. Mas Senhor, case com ela.
E então, assim, a infidelidade dela é o retrato de Israel. E o fato de você estar correndo atrás dela não quer dizer, as pessoas vão te falar muito título, que besta, que isso, que aquilo, todos os títulos que hoje o nosso Goiás tem, né, de usar a uma pessoa que corre atrás, mesmo na infidelidades, porque essa mulher ela não vai uma primeira vez. Ela não quebra uma aliança única, ela quebra 2, 3, 4, 5, 6, 7. E enquanto ela está quebrando, Deus está dizendo para Oséias, desiste não. Oséias não para não. Oséias continua, Oséias vai atrás. Aí um dia ela está lá no mercado, aí Oséias chega e vê ela no mercado, e alguém grita, ei, estou vendendo. E Oséias fala, poxa, é minha esposa. Aí a Bíblia diz que ele paga um preço acima no mercado. Ela toda esgotada, ele pega ela nos braços e a conduz e leva para casa, arrebentada. No outro dia, quando ela está com força e vigor, sai de novo. E aí Deus está falando com Oséias, o que você está fazendo com ela é justamente o que eu estou fazendo com os meus. Apesar de... Aí só tinha que ter um como exemplo. E apesar de tanta infidelidade, Moisés, Oséias, eu não desisto dos meus. Vai ter gente que vão olhar e vai dizer assim, mas por quê? Mas já era para ter desistido, e Deus está dizendo, eu não desisto. Mas já era para ter largado, eu não largo. Mas está vendo aí, quantas vezes virou as costas, não interessa. Está percebendo quantas vezes a infidelidade foi notória diante dos outros? Não interessa. É meu e eu não abro mão. É meu e eu não desisto. Eu acho lindo Deus falando com Oséias, porque Deus está dizendo assim, olha, não interessa o percurso, não interessa o que ele faça, o interessante é que eu não mudo. E ele está dizendo, Oséias, não muda não, Oséias. E eu fico imaginando até quanto Deus dava força para Oséias se manter. Porque há momentos que o próprio Oséias diz assim, Senhor, dá não, Senhor. Viro na minha cama e de repente, quando eu acordo na madrugada, a mulher já não está. Busco na minha casa e a mulher não está. Ando pelas ruas e lá está ela, nos braços de um outro homem. E aí? E Deus está falando, é justamente isso. Quando eu busco Israel na madrugada, cadê ele? Quando eu busco Israel, aonde estão eles? Quando eu busco meu povo, cadê eles? Quando eu vou procurando pelas ruas, quando eu procuro eles, lá estão eles, nos braços de uma idolatria. Se perdendo a cada dia, se aprofundando. Não valorizando quando eu acolho, quando eu abraço, o preço que eu paguei. Se entrega a todos, menos a mim. Se entrega a todos e a tudo, menos a ele. Até o preço que Oséias paga tipifica a cruz de Cristo. Pessoas desvalorizam, banalizam, não quer, não dá nenhum valor ou significado até o preço que foi pago. Simplesmente no outro dia viram as costas e vão embora. E é justamente nesse período aqui, alguns vão dizer que na época de Jeroboão, lá no Reino Norte, porque o capítulo de número 1 e o capítulo de número 2, capítulo 1 e 2, para quem já estudou o livro de Oséias, sabe que o profeta vai ser profeta em qual reino? Você sabe qual reino que ele vai ser profeta? Reino Norte. Ele é do Reino Sul, mas Deus vai levá-lo para levar uma mensagem lá no Reino Norte, nos 2 primeiros capítulos. É por isso que os 2 primeiros capítulos ele trata muito sobre a questão da idolatria. Por que a questão da idolatria?
porque ele está indo lá no Reino Norte. O Reino Norte foi o primeiro reino a se corromper na idolatria. Assim que no ano 722 os reinos se dividiram, Jeroboão, com medo do povo retornar para Jerusalém, fez 2 bezerros e começa a idolatria bem aqui. Então Deus já pega Oséias e diz assim: Oséias, não começa no seu reino não, começa na sua casa não, começa lá no Reino Norte, vai lá. A mensagem, a primórdio vai ser no Reino Norte, vai começar lá, não vai começar aqui, vai começar no Reino Norte, porque eles começaram a se perder, estão perecendo, estão se perdendo. Olha só, versículo 4, capítulo 1. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel. A palavra Jezreel significa espalharei. Deus, eu disse para vocês que Deus primeiro coloca Oséias nos 2 primeiros capítulos no Reino Norte, aí depois ele pega assim, ó, dá o nome aí desse lugar aqui, ó, de Jezreel, que quer dizer espalharei. Espalharei. Por que espalharei? Porque ele estava já profetizando que no ano 722 os assírios iriam espalhar, arrebentar, arrasar o Reino Norte, escravizá-los, caso eles não se convertessem. E eles a cada vez mais se entravam, se aprofundavam. Olha só o versículo número 7. Mas na casa de Judá me compadecerei. Quantos anos foi esse momento de compadecimento? Depois que o Reino Norte caiu? 200 anos. Me compadecerei e o salvareis pelo Senhor seu Deus, pois não o salvareis pelo ar, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado, Lo-Ruama concedeu e deu à luz. Versículo número 6. E tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha. E ele disse: põe o nome de Lo-Ruama. Era Deus só escolhendo os nomes. Porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel. E o decreto de Deus, Deus olhou e falou assim: ó, quanto à casa de Israel, eu vou permitir. É aquilo que vocês estão falando. Deus falou: eu vou quebrar. Eu vou amassar o barro. Eu vou quebrar o vaso. Eu vou tratar com eles. Porque na verdade Deus falou assim: ó, eu dei muita oportunidade. Embora eu não desista de vocês, mas não posso estar convivente e vendo vocês só se aprofundarem e não fazer nada. Aí Deus levanta os assírios, os sírios, no ano 722, vem lá e faz alguma coisa. Por quê? É Deus dizendo: tem consequência. As consequências, elas vêm. Então Deus está dizendo o seguinte: o erro que vocês cometeram eu vou tratar. Capítulo de número 2, versículo de número 12 diz assim, olha só. Versículo 11. E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados, e todas as suas festividades. Devastarei a sua vide, a sua figueira, de que ela diz: é esta a paga que me deram os meus amantes? Eu, pois, farei deles um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão, e sobre elas visitarei os dias de Baal, e sobre ela visitarei os dias de Baal, porque esse período fala já desse reino aqui,
Acás, nos dias de Uzias, após Uzias veio, nos dias de Uzias, Jotão, filho de Uzias, Acás, Ezequias, e depois de Ezequias veio Manassés, lá no reino de Judá. E nos dias de Jeroboão. Então assim, dentro desse período aqui, esses deuses foram sendo trazidos. Baal foi sendo adorado e Deus foi deixando de lado. Versículo número 13: e sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou os seus pendentes e as suas gargantilhas, e andou atrás de seus namorados. Viu aí que coisa esquisita? Tanto que foi se perdendo. Namorados, não era nem mais um amante, né? Ela já dizia namorados. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Tudo isso aqui, todo esse período aqui, 722 assírios, essa devastação, Deus dizendo assim, tudo isso aqui é resultado de ter me esquecido. Tudo resultado de ter me esquecido. Portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto, e falarei ao coração. Que coisa linda, versículo 14. Deus dizendo assim, eu vou levar para um lugarzinho, onde esteja só eu e tu, só tu e eu, num deserto. Não tem ninguém para tu olhar para assim, me ajuda. Eu vou levar, porque não tem lugar melhor para Deus falar com a gente que o deserto. Ele diz assim para eles, eu vou levar vocês para o deserto. Lá eu vou falar com vocês com carinho, olha só. Portanto, eis que atrairei e levarei para o deserto e falarei ao coração. E lhe darei as minhas vinhas dali. E o vale de Acor, a palavra Acor aqui é porta aberta. O vale de Acor era um lugar fechado. O vale de Acor era um lugar fechado. Mas era um lugar onde Deus está dizendo, é uma porta aberta. Aquilo assim, as suas ações fecharam tantas portas. As suas ações tiveram como resultado tão negativo que portas se fecharam. Só que Deus fala assim, e o vale de Acor por porta de esperança. É Deus dizendo assim, no lugar onde as portas, por causa das suas atitudes, foram fechadas, eu vou mantê-la aberta. Eu vou abrir as portas. É Deus dizendo, você não precisa de esforço, você não precisa de correr atrás. Eu vou te levar primeiro para o deserto, vou tratar, vou falar contigo. Ou seja, as respostas que você vai me dar, aonde eu vou te conduzir depois do que eu estou lhe fazendo, é a hora que Deus está dizendo, então vou lhe abrir porta de esperança. E ali cantará como nos dias da tua mocidade. É Deus dizendo, a canção que vai ter no teu lábios vai ser a mesma que outrora você cantava. Ou seja, você vai voltar a adorar com a mesma essência, vai voltar a adorar com a mesma alegria, e ali cantará como nos dias da tua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito, e acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. Deus dizendo, vai chegar um momento que você, tudo que você viveu lá fora, toda experiência negativa que foi lá fora, você vai olhar e vai falar assim, não me serve mais. Agora Deus, minha decisão é o meu marido, é a minha aliança que estou fazendo. Desaliancio de tudo aquilo que eu vivi lá fora, estou pronto para viver tudo aquilo que Deus tem para mim aqui dentro. E da sua boca tirarei os nomes de Baalim, e os seus nomes não virão mais em sua memória, ou em memória sua. E naquele dia farei por eles aliança com as bestas feras do campo. É Deus dizendo, a aliança será tão grande, que até aqueles que eram perigo no território, até aqueles que eram como bestas aqui, se for a gente usar uma analogia, são pessoas ferozes, né? Até aqueles que olharam e disseram assim, eu não consigo conviver perto, eu não tenho aliança com ele, eu não tenho aliança com ela,
Deus está dizendo, fica tranquilo, até essas bestas vão ter que vir. Até essas pessoas mais rudes, né? Mais incompreensivas, mais desligadas, terão que vir. Embora o texto, se a gente for olhar literalmente, Deus está dizendo, fica tranquilo também, que até os animais do campo verão a aliança que eu tenho com você. Agora eu volto na figurativa do texto. Se Deus está dizendo que até os animais reconhecerão a aliança de Deus na vida de quem estava lá fora, agora voltou, Deus está dizendo assim, se eles vão ver isso, que não é então imagina então os seres humanos, né, as pessoas que estão à sua volta. Agora se por um momento eles não conseguirem entender esse retorno, essa volta dela, para mim, então não preocupa, porque para mim seu retorno é tudo. Era Deus dizendo assim, se eles não reconhecer, eu vou levantar quem te reconheça. Se no reino espiritual eles não te reconhecer, eu levanto um outro reino, mas que vão ter que te reconhecer, vão ter que te reconhecer. Vão ter que lhe aceitar teu retorno, vão ter que aceitar seu retorno. Eu não estou forçando o texto é só isso aqui e tem mais. Aí já o capítulo número 3 ao capítulo número 14, ele já trata já com o reino de Judá, não mais com o reino de Israel. Versículo número 1. Agora é quando o povo de Israel está dizendo assim, eita, quer dizer, o de Judá está dizendo, eita, tanto que esse povo se corrompeu, eita, olha o tanto que esse povo errou, eita, olha o tanto que Deus deu oportunidade. Aí no capítulo 3 ao 14, agora já não é mais com o lado do reino norte, agora é com o lado do reino sul. E o reino sul, Deus está dizendo assim, para mim é a mesma coisa. Está vendo aí o texto? Para mim é a mesma coisa. Em outras palavras, no nosso português, reino norte errou, e se você der uma lapidadazinha na sua vida, você vai ver que você tem tanto erro como eles também. A única diferença, reino sul, é que você não se perdeu como Gomer lá fora. Você se perdeu sem sair de casa. Então tem gente que critica quem perdeu lá fora e tem quem está perdido dentro da igreja. Lucas 15 é o maior exemplo disso. O filho pródigo perdeu lá fora, mas lá fora eu já expliquei isso aqui. 7 vezes ele chama pai de pai. Pai, 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 7 vezes. O filho que está dentro da casa se achando bom demais, não chama o pai de pai nenhuma vez. Porque assim, Jesus falou assim, vocês são tão bons, Mateus capítulo 23, né? Mateus 7, vocês são tão bons, mas tão bons, mas tão bons, são bons, Senhor, são bons, para ver um ciscozinho no olho do seu, um ciscozinho, ó, tem um ciscozinho bem aí, mas não consegue ver uma trava no meio dos seus olhos. Porque assim, o rei de Judá está olhando e está dizendo assim, rapaz, mas esse povo peca, olha, que coisa esquisita. Aí de repente Deus fala assim, ó, agora olha para vocês, a mensagem de Oséias lá é a mesma aqui para o reino sul. Por quê? Porque o capítulo número 3 ao 14, olha só, capítulo 4, Tito diz assim, ó, Israel e Judá são ameaçados por castigo por causa da impiedade, da ignorância, olha, da impiedade, a ignorância. O que é o ignorante? Nosso contexto. Ignorância no sentido do conhecimento, né? Já conhece, mas não quer obedecer, né? E no amplo geral, por exemplo, Deus está tratando com Israel e eles estão sendo o quê? Deus está tratando com Israel e eles, na sua ignorância, estão se auto-justificando, estão se olhando para si mesmo e só vai morrer, não sei o que, agora acabou, não sei o que lá mais. Aí Deus pega no capítulo 4 e fala assim, você quer saber de uma coisa? Agora é vocês dois. Senta aqui na mesa aqui. Deixa eu expor o negócio. Eu falei de lá, falo daqui também. É para lá, serve para lá, serve para aqui também. Serve para quem está lá fora, serve para quem está aqui dentro também.
Serviu para as 10 tribos, serve para as tuas também. Vocês duas também servem para o mesmo sentido. Olha só, capítulo 3, versículo 1. E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu marido e adúltera. Esse versículo é polêmico. Isso aí já deu muita libertinagem, né, para muitos líderes aí. Teve um pastorzinho, você já viu aquele vídeo, né? Pastorzinho. Aí perguntou para ele o que ele está fazendo, ele falou assim, está aqui na Bíblia. A Bíblia está dizendo, vai lá, pega a mulher do seu marido e adultera. Não é adultério, é adúltera. Pega a mulher do seu marido e adúltera. Amada do seu marido adúltera. Não é adultera, é adúltera. Ela está adulterando com ele. Você sabe que o adultério é uma mulher casada tendo relação. Esse é o adultério. Então essa mulher é a mulher de Oséias. E olha só o que Deus fala para ele. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas, e a comprei para mim por 15 peças de prata, e um homer de cevada, e meio homer de cevada, e lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim quero eu ser também para ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem reis, e sem príncipe, e sem sacrifício, sem estátua, e sem hófode, que é a veste sacerdotal, e sem os terafim. Depois tornarão os filhos de Israel, e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor, e a sua bondade, o fim dos dias. Aí o capítulo 4, Deus fala assim, agora vem cá, Judá, vem cá, é para você também, vem cá, senta aqui, é para tu também. Capítulo de número 6, diz assim, olha só, capítulo 6, versículo 1. Vinde e tornemos-nos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia, o que Ele vai fazer? Essa palavra era profética para qual dia? Na ressurreição de Jesus. Ele fez a ferida, ele está tratando com Israel, está tratando com Judá, está tratando com Israel, está tratando com Judá. Ele está dizendo que depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia ressuscitará. Ele está dizendo que na sua ressurreição Israel também seria ressuscitado, ou nós seríamos ressuscitados. Como era para Israel essa profecia, que Israel fez? Rejeitou. Era tudo para eles. Só que como Israel rejeita, Jesus faz o quê? Vai para aquele período que nós falamos aqui em Daniel, o período dos gentios. Aí veio para nós. A obra foi? Não quiseram, Israel não quis. Israel simplesmente abandonou, simplesmente abriu mão e disse, nós não queremos. Não queremos. Então Jesus Cristo veio, fez isso por nós. Olha só, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É tão interessante porque Deus está dizendo aqui no capítulo 6, versículo número 3, que conhecer Deus é uma vida contínua. Porque não é o fato de eu ter o título que tem o pastor Francis Mar, a pastora Miriam e os demais terem título, embora a gente não viva de título, mas assim, todos os dias a gente conheçamos e prosseguimos em conhecê-lo. Todos os dias.
Tem dia que a gente acha que já conhece, mas não conhece nada. É tanto que quanto mais você julga alguém, quanto mais você fala de alguém, quanto mais você crucifica alguém, ou quanto mais você se crucifica a si mesmo, mostra cada dia mais que você não conhece Deus. Todas as vezes que uma pessoa toma uma decisão precipitada, só de achar que Deus já pensou em alguma coisa, acerca da sua ação, acerca da sua queda, acerca do teu erro, acerca da minha falha, só da gente falar assim, não, Deus não me quer mais não. Não conhecemos Deus. É por isso que Osés está dizendo assim, gente, conheça e prosseguem conhecer. Porque quando eu olhei para Israel, para minha esposa que Deus mandou eu casar, vivendo com ela, fazendo o que ela fazia, e eu amando ela do mesmo jeito, Deus me colocou um amor tão grande no meu coração que nem a infidelidade dela me arrancava o meu amor. E ela não me conhecia. E todas as vezes que ela achava que me conhecia, ela se surpreendia cada dia mais. Porque ela falava assim, nos meus momentos com ela, meu amor, como você me ama assim, desse jeito? Eu achei que você não viria mais atrás de mim. E então todas as vezes que ele está dizendo assim, ó, que o nosso conhecer a Deus seja contínuo, é porque isso vale, pro resto da vida. Que até na nossa morte a gente vai morrer pensando que conheceu e não conheceu por nada. Vai morrer no raso. No raso. Porque quando se trata do amor de Deus, da misericórdia de Deus, a gente não conhece nada. Nada de nada. Nada. Como a alva, ou como a manhã, como o dia, será a sua saída, ele nos virá como chuva seródia, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Efraim e Judá foi as duas tribos que ficaram ali com o rei do sul. As outras demais ficaram para lá. Gileade, as cidades que praticam iniquidade, calçada de sangue, versículo 8. Versículo 11. Também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa, quando eu remover o cativeiro do meu povo. Capítulo 7, sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim. Viu aí? Enquanto Deus está tratando lá com o rei do norte, se descobre a iniquidade do rei do sul. É Deus dizendo o seguinte, todas as vezes que eu estou tratando alguém, outra pessoa, precisa ser tratada junto. Precisa do mesmo tratamento. Aqui é só para dizer para todo mundo. Hoje Deus trata com A, amanhã está tratando com B, e amanhã o C sou eu, o B é tu, o A é alguém já sendo tratado, como sempre. É Deus dizendo o seguinte, meu tratamento vai ser assim. Hoje aqui, amanhã ali, depois ali. Gomé, você prostituiu, mas eu vou te restituir na cruz. O capítulo 6 é mais ou menos isso. Você se perdeu, mas a cruz ele tem um início para a sua vida. Capítulo de número 8. Capítulo 8. O profeta diz assim, ó, põe a trombeta na tua boca e vem como águia contra a casa do Senhor, porque transpassaram o meu conserto e rebelaram contra a minha lei, e a mim clamarão. Deus meu, nós Israel te conhecemos. Lá no capítulo 8, capítulo 6, eu disse para vocês o versículo de número 3, conhecer e prosseguir conhecer. Capítulo 8, versículo de número 3, né? Versículo de número 2, ó.
Nós, Israel, te conhecemos. Na verdade, assim, se conhecesse, as nações seriam outras, né? E assim, nossos erros só mostram o quanto conhecemos tão pouco Deus. É por isso que Isaías 59 diz, né? Os vossos pecados fazem divisão entre você e Deus. Porque todas as vezes que nós pecamos, nós fazemos isso aqui. É Deus porque nós vamos nos afastar, não é Deus que se afasta. Embora Deus diz assim, embora Deus não compactua com o erro, mas Ele trata os nossos erros. Mas é nós que nos afastamos. É nós que... Por que nós nos afastamos? Porque nós não conhecemos. Israel rejeitou o bem, versículo 3. O inimigo Israel rejeitou o bem. O inimigo perseguiu lá. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não soube da sua prata e do seu ouro, fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, agora ele está falando do rei norte, o teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado, a minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência? Porque isso é mesmo de Israel, um artifício o fez, e não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria, porque semearam ventos e cegarão tormentas, não há seara, a erva não dará farinha, se a der, tragá-lo-ão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre as nações como um vaso em que ninguém tem prazer. Isso aqui dói, porque Deus não diz que deixou de ser vaso, Deus só diz que é vaso sem prazer algum. Deus não tira o título de vaso, Deus só diz que é um vaso, porém um vaso inútil, né? Sem utilidade, fútil, sem nenhum prazer. Porque subiram a Síria como jumento montês, por si só, mercou Efraim amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei. Já começam a ser diminuídos por causa da carga do rei dos príncipes. Aí Deus vai tratando com eles. Deus vai só apertando para o povo de Israel. Capítulo de número 10. Versículo de número 5. Os moradores de Samaria serão aterrorizados pelo bezerro de Bet-Avém. É aqui que a palavra Bet-Avém, então não é Bet-Avel, é Bet-Avém. Bet-Avém, casa da vaidade. Foi isso que eles transformaram Betel, casa de Deus. Se a gente olhar para Abraão, Betel foi lugar de encontro, né? Se a gente olhar para Jacó, Betel foi lugar de mudança, de revelação, porque o céu se revelou para Jacó em Betel. Se a gente olhar para Samuel, a gente vai ver que Betel foi lugar de juízo, porque ele fazia, trazer o povo até Betel e fazia juízo das causas. Se a gente olhar para Saul no capítulo 13, Betel foi o lugar onde o Espírito Santo encheu a vida de Saul. Então Betel nunca foi um lugar vazio, desvalorizado. Pelo contrário, Betel foi um lugar de experiência
genuínas com Deus. Interessante que de Jacó, a revelação que Deus teve de Jacó até esse período aqui de Oséias, 800 anos. E o texto diz que eles transformaram o lugar de tanta experiência, de manifestação, em um lugar de vaidades, em um lugar morto, em um lugar onde banalizado tudo. Olha só, porquanto o seu povo se lamentará por causa dele, como também os sacerdotes que nele se alegravam, e por causa da sua glória que se apartou dela. Também a Síria será levado como presente o rei Jereque. Betel Avém, casa de futilidade, vaidade. É tão interessante porque ninguém viveu um período de Betel, ninguém passou por Betel, até Elias, Eliseu passaram por Betel. Ninguém passou por Betel sem ter uma experiência com Deus. E agora o povo está passando por Betel e tendo experiências com Baal, Balaíns e outros deuses. Deus falou assim: é Betel, Betel Avém, isso é casa da vaidade. Vocês se perderam nesse lugar. Capítulo número 13. Quando Efraim falava, tremia-se, foi exalçado em Israel. Mas ele fez-se culpados em Baal e morreu. E agora multiplicam pecados, da sua prata fizeram imagem, função, ídolos. Segundo seu entendimento, toda a obra de artifício fizeram os homens que sacrificavam. Beijem os bezerros. Foram só se perdendo. Capítulo número 14. Converta-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhes: expulsa toda iniquidade. Aqueles agora, Deus dizendo para eles: vou te ensinar como é que faz. Pede para o Senhor tirar todo o pecado de vocês. Aí logo após temos o profeta Joel. É composto só de 3 capítulos. Eu sou rápido aqui. O livro do profeta Joel, para quem lê ele apressadamente, consta só de ler o capítulo 2, verso 28, que há de dizer que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Só que o capítulo de número 1, Deus está mandando 4 tipos de gafanhotos. Está arrasando a colheita deles, está destruindo a plantação deles. Deus está arruinando a plantação desse povo. Versículo número 10, a ponto de que o campo é assolado e a terra é triste, porque o trigo, que quer dizer a palavra, está destruída. O mosto se secou, o óleo está faltando, não tem unção, não tem palavra, e depois não tem o vinho, no versículo número 12, a vide se secou, a figueira se murchou, as romoeiras também, e as palmeiras, e a maçareira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos de Israel. Aí o versículo número 13, cingi-vos, sacerdotes, gemei-vos ministros do altar, entrai e passai vestidos de sacos durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e libação cortada foram da casa do vosso Deus. Santificai o jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor teu Deus, do vosso Deus, e clamai ao Senhor. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto.
e virá com uma assolação do Todo-Poderoso. Olha só o que Deus está falando para o profeta. Porque antes de Deus, Vinícius, eu acho interessante porque o povo quando prega o avivamento, o derramamento do Espírito aqui, só prega ele, mas não prega os dois, o contexto. O contexto de Joel é Deus dizendo assim, ó, eu vou alinhar vocês. Porque não dá para ter avivamento, derramamento do meu Espírito sem alinhamento. Então Deus no capítulo 1 até o capítulo 2, até o verso 27, Deus está alinhando o povo de Israel. Alinhando. É Deus dizendo assim, coloca o sacerdote para gemer, coloca o povo para clamar, coloca um dia de proibição. Por que um dia de proibição? Porque o povo viveu uma libertinagem a vida inteira, está vivendo um período parece que não tem líder. Deus está dizendo assim, começa a colocar, decreta um dia de proibição, diga para esse povo que há limite nesse lugar. Por quê? Porque Deus está delimitando, Deus está dizendo, eu estou alinhando algumas coisas aqui, para dizer para vocês, ó, há de ser que depois do que? Depois que eu alinhar esse negócio. Porque não dá para mim derramar Espírito sem alinhamento, não dá para me fazer agora, não dá para me fazer de qualquer jeito, não dá para fazer de qualquer forma. Eu alinho para depois, aí então diz assim, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre todas a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos mancebos terão visões. Escuta o que eu vou lhe dizer. Essa palavra poderia ter sido naqueles dias de profeta Joel, poderia. Deus derramou nos dias nos dias de Moisés, Deus derramou nos dias de Samuel, Deus derramou nos dias de Davi. E por que não poderia ter derramado nos dias de Joel? É porque o alinhamento custou caro, é porque o alinhamento demorou. E é Deus dizendo assim, a promessa está de pé, mas o alinhamento é necessário. Então Deus está dizendo, eu não abro mão de alinhamento com os meus. Se necessário alinhar, eu vou alinhar, mas que o lugar será lugar onde o meu Espírito vai manifestar, vai. É Deus dizendo assim, que vai ser lugar onde o derramado do meu Espírito estará presente, vai. Então vai voltar a ter trigo, vai voltar a ter palavra, vai voltar a ter vinho, vai voltar a ter alegria, vai voltar a ter tudo isso. Não vai voltar óleo, não vai voltar unção. Os lavradores que hoje se envergonham no verso do número 1, os vinhateiros que se gemem por causa do trigo e da cevada, vão voltar a ter alegria. Por quê? Porque Deus vai alinhar com o propósito do ambiente. Capítulo número 3. O juiz de Deus sobre as nações inimigas. Agora Deus tira todo o foco de Israel e diz assim, deixa eu tratar lá fora. Porque enquanto eu estava tratando com os meus, eles estavam rindo, estavam vendo, estavam zombando, estavam criticando, estavam olhando e dizendo, olha lá, olha lá, olha lá. Deus falou, agora eu vou tratar com eles. Por que Deus vai tratar com eles? Porque se Deus está alinhando para fazer do ambiente um lugar onde o Espírito Santo se revela, Deus está dizendo assim, na hora que eu tratar com eles, o lugar que eles vão querer estar é aqui nesse lugar. Na hora que eu tratar com aquele povo, o lugar que eles vão desejar é justamente o lugar onde eles entenderam que há meu tratamento, há meu alinhamento. E o alinhamento de Deus é Deus dizendo assim, eu não vou ocultar meu alinhamento eu tenho que fazer com vocês. Eu não vou ocultar, por que não? Porque quando eles olharem para cá, eles vão dizer, tem um Deus que alinha aquele povo. Tem um Deus que coloca um prumo, tem um Deus que alinha, alinhar é mais ou menos isso, colocar um prumo, e a parede está torta, ele está dizendo assim, não, eu vou endireitar essa parede. Aqui não é torre de qual que é a torre, aquela torre de... Há uma torre lá que eles fizeram, que é uma torre assim, por exemplo, que está caindo. Você já viu aquela torre? Ah, porque eu estava falando sobre... Ah, não, aquela torre chuveira. Acho que ela vai... Alguma coisa assim. Era uma torre assim, ó. Então assim, quem olha para ela pensa que está caindo, atrai multidões de gente para ver aquela torre.
só por ela estar inclinada assim. Então, assim, os engenheiros fizeram muito caro, gastaram muito para fazer aquela torre ficar naquela posição, naquele estado, naquele jeito. E Deus está dizendo assim: eu gasto o que for preciso, mas quando olharem para vocês, vão te ver alinhado, não vão te ver curvado, caído, pendendo. Alguém vai olhar e falar: ih, vai cair de novo. Vai cair não, está alinhado. Glória. Eu lembro de alguém que falou assim, eu termino aqui. Eu cheguei para ele e falei assim: ô José Henrique, a parede sua aí, rapaz, tá ficando torta. Estou olhando aqui ele construindo, ele não tinha experiência com construção, ele construindo o barracão dele por causa da mão de obra. Aí ele olhou e falou para mim assim: a gente endireita no reboco. A gente endireita no reboco. Por dentro está torto, mas o reboco está retinho. Vai ficar retinho. Nem que a gente manda um punhado de reboco dessa grossura aqui para alinhar a parede vindo com alinhamento, com aquela linha de alinhamento, mas para quem olhar não vai nem saber que está torto. Então, mais ou menos isso. Para Deus, que é diferente, Deus fala assim: eu não alinho por fora e deixo desalinhado por dentro. Não vou alinhar, não vou mandar reboco por fora, para quem olhar por fora e falar: nossa, tá bom, mas por dentro está precisando ser tratado. É Deus dizendo assim: eu vou alinhar, mas vou derramar o meu espírito. Eu vou alinhar, mas que eu vou manter o meu propósito, eu vou alinhar. Aí lá no capítulo 2 de Atos, isso aqui acontece. Esse derramar do Espírito Santo. Não foi sobre pessoas perfeitas, não foi sobre um ambiente perfeito, mas Deus encontrou um momento propício para fazer aquilo. Era um Pedro arrogante, duro, difícil de lidar com gentios. Era um João, filho do trovão, por qualquer coisa. E vamos orar aí para cair fogo do céu, quer ver esse povão aí. Cristo lidou com pessoas com todo tipo de defeito. E justamente neles que o derramamento do Espírito Santo veio. Era Deus dizendo: hoje alinhei, hoje estou alinhando. E como o alinhamento é um processo contínuo até o arrebatamento, então não tem ninguém aqui para dizer assim: eu já estou pronto, estou bem alinhado. Não, todo mundo tem um lado desalinhado na nossa vida. Fica de pé, eu quero orar contigo nessa noite. Então é muito fácil a gente olhar para uma parede torta, olhar para uma torre torta, olhar para uma situação e reconhecer a necessidade de alinhamento ali. E às vezes Jesus está dizendo assim: dá uma olhada para você, dá uma olhadinha para você, para dentro de você mesmo, para dentro de você mesmo. Porque Judá, enquanto julgava Israel, ele não se olhava para dentro de si. E Deus pegou e falou: agora vou mostrar o que está dentro do reino de Judá. Tem hora que Deus diz assim: agora eu vou precisar mostrar o que está dentro de você, para você perceber que o reboco por fora está até alinhadinho, está bonitinho, mas por dentro tem muita coisa desalinhada aí. Então que Deus possa alinhar a nossa vida. Que não haja necessidade de ser quebrado, se precisar passar pelo processo que for, ele passe, mas que haja alinhamento na nossa vida. Eterno Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Pai, que embora cansados, Senhor, vieram para esse lugar, embora exaustos, Senhor, estão aqui nesse ambiente. Pai, coloca a tua poderosa mão, Senhor. Deus, de poder e glória, não permita, Pai, que a nossa vida, que a nossa pregação seja contida apenas com palavra, Espírito de Deus, mas que a nossa vida seja uma mensagem, como Oséias estava dizendo: a minha vida é uma mensagem para o mundo lá fora. Pai, qual é a mensagem que nós estamos pregando para quem está lá fora? Qual é a mensagem que eu estou ministrando para quem está me vendo lá fora? Espírito de Deus, nos segura em nossas mãos, para que a mensagem que seja extraída de nós gere, Senhor, arrependimento em alguém. É o que pedimos, ó Pai, e te agradecemos, ser na nossa vida, em nome de Jesus.
Amém.